é que assim, o Flamengo tem vários jogadores. Para definir, talvez o Arrascaeta seja marcado, e aí você tem o Everton Ribeiro que vai lá e... Sim. Aí você pega o 1 contra 1 do Cebolinha, que, coloca o Cebolinha, muda o Gabigol, porque assim... Porque o Pedro fez os gols, né, contra o Bragantino, mas a partida do Arrascaeta foi impressionante. Contra esse campo. O que eu falo é isso. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um trechinho especial do Futebol 90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Créditos de vídeo é da ESPN, link na descrição aqui do canal como créditos. ESPN Grupo Disney. Vídeo excelente, galera! Os comentaristas falando da vitória do Mengão, da goleada do Mengão em cima do Red Bull Bragantino por 4-1. Então, meus amigos, vamos lá. Vem comigo, assista o vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, eu quero te pedir, deixa o like para ajudar o nosso trabalho aqui. Se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês. E sem perder tempo, vamos ver então o que os comentaristas falaram do nosso Flamengo. Simbora. Fala aí, Dani. Tranquilidade, gente, para o Flamengo agora nessa sequência, porque a gente vinha questionando, né, que o nível do futebol estava caindo um pouco, que não estava conquistando resultado no Campeonato Brasileiro. Esse jogo pode ser um jogo de virada, Zé? Tranquilidade dá toda hora, né? Porque... É o próximo jogo da tranquilidade, né, Zé? Mas é que... Você vai jogar quarta e domingo, tem isso. Mas assim, Prats, tá tranquilo na quarta e depois tá incomodado domingo, Zé. É louco, Tchaca. Presta atenção na conversa aí. Ele tá borrifando muito. É culpa minha, é culpa minha. Acho que esse pré-treino dele aí não... Ele demorou uma hora pra dar um... Gastou lá aqui pra caramba. Não, voltando à tranquilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Flamengo pode estar jogando mal, 50 minutos, 60 minutos. Só que o Flamengo tem jogadores que a qualquer momento pode decidir. Sim. Nós estamos falando do Caleri, que teve 3 oportunidades e não fez uma, o Pedro em 5 minutos fez 3. Sim. Aí você olha para o lado, você tem Gabigol, você olha para o lado, você tem Everton Ribeiro, aí você tem o Arrascaeta, você tem o Cebolinha. Olha a quantidade de jogadores que pode solucionar o problema do Flamengo. Sim. O Flamengo está mal. Vou fazer a comparação, já vou transportar para fazer a comparação na final da Copa do Brasil. Se o Renato estiver mal, o time do Corinthians sente demais. Se o Renato não conseguir jogar, o time do Corinthians sente demais. Mas o Flamengo, será que não corre um pouco com relação ao Arrascaeta, Zé? Não. Porque o Arrascaeta... Não, mas o que eu ia dizer... Os caras têm poder de decisão, mas tem mais gente para... O que eu ia dizer é que assim, o Flamengo tem vários jogadores. Para definir, sim. Talvez o Arrascaeta seja marcado, e aí você tem o Everton Ribeiro que vai lá e... Sim. Aí você pega o 1 contra 1 do Cebolinha, que, coloca o Cebolinha, muda o Gabigol, porque assim... Porque o Pedro fez os gols, né, contra o Bragantino, mas a partida do Arrascaeta foi impressionante contra esse campo. O que eu falo é isso. O Flamengo, é lógico, tem o poder de definição ali do Pedro, Gabigol, né, os caras têm muita competência para isso. Mas o jogo de meio campo ali, né, onde se cria a jogada, o Arrascaeta é meio que o Renato Abreu. Renato Augusto, voltou no tempo, hein? Beijo ao Renato Abreu também, que a gente falou tanto aí. Eu conversei, não era você, né? Você foi um grande jogador, mas era o Renato Augusto no Corinthians. E o Renato fazia mais ou menos essa movimentação, ajudava vocês muito demais. Então, desculpa, vai lá. Não, só para dizer que ontem não, no sábado, foi interessante ver que ainda aumentando e olhando para esse jogo de Copa do Brasil, porque é inevitável que quando o Flamengo joga e o Corinthians joga, a gente vai sempre projetar a final, o momento das equipes. É um alerta, o Corinthians, apesar da vitória, não jogou bem, mas o Flamengo apresentou repertório. O que a gente cobrava aqui... A gente vai analisar o Corinthians com calma. O que a gente cobrava aqui era um Flamengo que perdia, mas não tinha repertório, tentava, sentiu nesse momento a ausência do Arrascaeta, de outros jogadores. Nesse jogo, especificamente do Red Bull Bragantino, apresentou repertório, o Dorival ganha o Cebolinha aumentando seu nível de entrega e... Eu não ia falar, mas eu vou falar porque aqui não tem off. Eu falo mesmo. Aqui, falando vestiário... Não guarda dinheiro, vai guardar segredo? Ele ficou me provocando. Aliás, eu tô mal nesse negócio de guardar dinheiro, não. Ele ficou me provocando aqui, ele levantou um tema, Dani. Qual? Que é efervescente. O Zé gosta. Você põe assim, faz borbulha. É o seguinte, se o Bruno Henrique tivesse ok... Ok não, jogando o que o Bruno tava jogando...
Eu vou falar primeiro, 2019, porque aí você vai sim. me contestar. Ele me provocou, eu falei, eu acho que quem jogaria o Pedro. E eu não sei não se é que o Gabriel, é difícil falar isso. O Gabigol não iria para reserva. Você empurrou para mim, agora fala o que você está sentindo. Eu vou falar, eu acho que se no nível de entrega... Quer tirar o Gabriel do time titular do Flamengo, eu acho que corria risco do Pedro, nesse nível de jogo dele. Sim. Se tem o Bruno Henrique jogando no seu ápice e o Gabigol nesse momento, quem vai para a reserva é o Gabigol. Não, mas o que eu falo, Edu, o que eu falo é que agora, se o Bruno Henrique estivesse jogando você acha que ia frear o crescimento do Pedro? Talvez pelo que a gente já tinha visto de um Ontem cenário ele ia estar na vaga do Cebolinha. Talvez o Pedro não tivesse tantas possibilidades. Essa sequência, eu quero dizer. Imagina o Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique que todos estão acostumados. Aí o Everton Ribeiro pela direita, o Gabigol centralizado. O Flamengo jogava com 3 atacantes. Tudo bem, mas o que hoje é uma outra formatação. Mas você acha que outra formatação, porque o Bruno Henrique se machucou, o Cebolinha não encaixou e abriu a chance. Nem o Marinho, que veio também. Na verdade, o Pedro encaixou antes do Cebolinha efetivamente chegar, né? Mas então vocês acham que o que deu espaço pela lesão do Bruno pro crescimento do Pedro foi a sequência que ele acabou caindo no colo dele? Com certeza. Não, caindo no colo não. Não, caindo não. Mas, sim, que abriu o cenário que se abriu para ele. Eu acho que o talento dele ia fazer ele pegar essa vaga. Não, mas ele já tem esse talento, Edu. Ele tem esse talento desde muito tempo. E ele era reserva de um time. Todo mundo questionava porque o Pedro não jogava e a gente não conseguia achar o espaço para ele. Só que ele era o cara que ele tinha menos minutagem no Flamengo e mais gols. As participações dele. O problema era quem saía. Então, com a lesão do Bruno Henrique... Se abriu um espaço. E aí o que a gente tem que chamar a atenção é isso também. O entendimento do Dorival e de um elenco, de um time, para mudar uma formatação. Sair de 3 atacantes para 2 atacantes, Everton Ribeiro centralizar um pouquinho mais ao lado do Arrascaeta, né? Aquele losango que a gente fala do meio de campo. Então, assim, um time que mudou o formato muito baseado na lesão do Bruno Henrique e no aproveitamento do Pedro. Mas é sintomático ver o Flamengo ganhando como ganhou do Red Bull Bragantino, porque o último jogo do Paulo Souza... Você sustenta, então, que se o Bruno Henrique estiver jogando bem, você tiraria o Gabigol. Eu quero só que você termine isso. A gente quer só que você fale essa frase pra gente botar no GC. Isso, só fala isso. Se o Bruno Henrique estivesse jogando como 2019, o Pedro entraria no lugar do... Já tá lá, já. Então pronto, é isso. Mas o que eu acho... brincando com coisa séria. Eu não tô brincando. E, ó, é sintomático. Eu não consigo mexer no O Edu tá ficando triste. Você almoçou hoje? É porque tá vindo pesado. Tá 3 contra 1. Se você não vier comigo... Eu sei, mas eu falei... Sabe o que eu imaginei? Sabe o que eu imaginei? Eu vou levantar pelo menos um de lá. Eu vou te ajudar de outra maneira. Tudo bem, não. Vou te ajudar de outra maneira, porque concordar nessa com você vai ser complicado. Então eu vou resgatar um negócio que Rafael Prates disse aqui, que foi interessante, que a tranquilidade dura até o próximo jogo. Você não acha que pode ser um ponto de virada, Prates, assim, no sentido de recuperar... O que é, Eduardo? Porque eu tô continuando, porque quem tá na seleção? O Tite tem os dois à disposição. Não, mas esse é o critério? Não, quem tá me entregando mais? Não fala em seleção, não fala em seleção. Hoje, com relação a gols, com relação a gols é o Pedro. Edu, você não tá bem, Vira Edu. aqui a cadeira um pouquinho. Fica isso. Fica quieto. Vamos voltar. Voltando ao que eu tava Tá falando muito. Eu vou pro canto do castigo. Não, pode ser. Volta, Edu, olha a situação, ó. E quer Tá de tirar o Gabriel castigo. do time. Olha o cidadão que quer tirar o Gabriel do A time. pessoa quando quer tirar o Gabriel do time é o que acontece com ela aqui no condição, Futebol 90. Mas, Dani, pode ser importante, sim. Falar de coisa Pode ser séria. importante. O que a gente tem de pontuar e lembrar do jogo de sábado é o seguinte: o Bragantino ficou com 10 muito cedo. Não sei se ficasse com 11, se mudaria alguma coisa. Né? Mas o Pedro fez 3 gols em pouquíssimo tempo. Sim. Isso é um grande mérito do Pedro. O Flamengo, me parece que em pouco momento viu o jogo sob algum risco. O Flamengo foi realmente o dono da partida. Mas é ótimo, claro que sim. A semana para o Dorival já é diferente. Uma coisa era uma semana depois da derrota, como foi contra o Fortaleza. Aqueles empates com o time B, meio time A, meio... Sábado não. Sábado isso não vem à tona. O time fez 4-1, Pedro fez 3 gols, muda tudo. Os torcedores esquecem, né? O torcedor esquece. Esquece que está 15 pontos, que pode ficar 15 pontos de diferença do Palmeiras. Não, mas para título já foi faz um tempo. Não, eu sei, mas eu estou dizendo... Eu não digo nem para o brasileiro, eu pensei mais para construir o time para as finais, sabe? Jogar bem. Eu ia chegar nesse ponto. O torcedor esquece que tem 15 pontos de distância do primeiro e agora passa a acreditar nas Copas. A Copa do Brasil, ganhou, olha, esse time que vai jogar contra o Corinthians, esse time que vai jogar a Libertadores. Exatamente. Mas tem muita coisa pela frente. Confiança. Mas eu ainda acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo é impressionante a capacidade que ele tem o mercado da diretoria, né? O que a diretoria fez em trazer esses jogadores
Impressionante, meu. Você olha para o lado, você tem o Gabigol. Aí vai, o Gabigol sai, tô sentindo uma coxa. Aí entra o Cebolinha. Não, e a molecada que tá vindo é muito o bom. João Gomes, o que o João Gomes joga. Calma, né? Sim, mas eles o próprio Vidal, que tem, não é da mesma intensidade que tem os caras, mas ele faz essa bola rodar. A bola no pé é diferente. Aí você pega a característica, pega o Ayrton Lucas. O tempo todo. Aí você pega o Felipe Luiz, entra, o Felipe vem por dentro e arma o time com tranquilidade. Você vê as opções que o time do Flamengo dá para o treinador e ter essa tranquilidade para poder jogar, porque tecnicamente os caras estão acostumados a jogar em alto nível. E uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Se você buscar o João quando ele subiu, quando ele começou a jogar no Flamengo, e pegar o João hoje, você vai ver que a valorização dele e a capacidade dele de entendimento de jogo, a evolução é muito grande. Mas sabe o que me assusta? Que é sintomático esse momento. O que assustou foi você tirar o Gabriel do time. Calma, eu não consigo falar essa frase. Mas vale a opinião. Olha, eu juro pra você, fã de esportes, que eu vou falar o que é sintomático. Vou falar, que eu estou sendo borrifado nesse programa fortemente. Eu fiz o jogo Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista, o último de Paulo Souza. O Paulo Souza ficou um turno com esse mesmo time. Sim. E o time parece que começou... O Paulo Souza foi mandado embora por sua causa. Não sei. Aliás, por causa dele que não conseguia fazer, Zé. Esse time jogar. Que coisa espantosa. A impressão que eu tenho é que o Dorival veio e fez assim... Que a coisa virou por causa do trabalho do Dorival, da entrega dos jogadores. Os jogadores estão extremamente à vontade, estão no nível de confiança alto e a entrega é absurda, a diferença do Flamengo que joga em Bragança para agora. Mas hoje, se tivesse que contratar Pedro ou Gabigol, qual dos dois? Agora? Agora. Pedro. Não, tá brincando. Pedro. Só pode estar brincando. Tanto é que o Tite tem uma vaga. Resposta errada? Ele vai levar o Pedro ou o Gabigol, o Tite? Tite vai levar quem? Pedro ou Gabigol? O Tite vai levar... Tem o Pedro e o Gabigol, o Tite. Quem ele vai levar? Quem você contrataria? Hoje? Os dois. Você tem... Pega o muro do Rafael Prates e senta. Quem gosta de muro aqui é o Rafael Prates. Quem? É que depende muito do time. Não, depende muito Levaria do time. o Arrascaeta junto. Você, por exemplo, tem um time igual o Corinthians, antes do Renato Augusto jogar como camisa 10, o Pedro ia ter dificuldades. Não ia adiantar, né? Não ia adiantar. Aí você tem que jogar essa evolução do Pedro no Flamengo tem-se pela saída do Bruno Henrique, pela movimentação do Gabigol. Mas você então, foi algo quem? que encaixou. Hoje... Não, o Pedro, para fazer gols, hoje eu contrataria o Pedro. Então o senhor tá dizendo fazer não. O que eu quero discutir, o que eu quero discutir com você é que se o Bruno Henrique, o que eu falei para você, não tem relação em Pedro e Gabigol do momento, o que a relação tem que, se o Gabigol não tiver, ou se o Bruno Henrique não tivesse se machucado e tivesse naquele nível de jogo, que o Gabigol não sairia, não perderia a posição e o Pedro continuaria como um reserva de luxo do Flamengo. Após a saída do Bruno Henrique, abriu-se esse espaço, o entendimento do Dorival de colocar os dois juntos e o Gabigol mudou um pouquinho de posição para que isso acontecesse. Agora, o momento do Pedro, perto do Gabigol hoje, é diferente. É melhor? É melhor. Rafael Prates contrataria quem? De seleção é o Pedro. Sabe o que eu acho? Que o Gabriel ainda tem uma versatilidade, uma capacidade de ocupar espaços diferentes do campo que o Pedro talvez nunca vá ter por característica mesmo, que não quer dizer que ele está em fase ruim ou é mau jogador. Pedro ou Gabigol? Arrascaeta, porque para substituir esse aí é mais difícil. Dorival tá preocupando, ele saiu ali antes do jogo acabar e tem que estar inteiro para as finais de Copa do Brasil e Libertadores. Fala aí, Dorival, do Arrascaeta. Tá aí, ó. O Dorival fala que não tem com o que se preocupar. A gente sabe que o Arrascaeta estava com problema no pubis, né? A gente falou porque é a lesão que vocês dois já tiveram durante a carreira. Ele sai com 32 do segundo tempo, joga ali o que dá. É uma questão de administração agora, pelo que vocês viram, principalmente não só de estar em campo, mas do desempenho dele em campo. Muito. Não só o tempo de jogo, mas a recuperação é muito importante. Sim. Como ele vai... Quais os sintomas, né? Qual o pós, né? O pós-jogo, né, a dor. É menos treino e mais jogo agora, Zé? Eu acho que dependendo do que for, é menos treino, menos jogo. Mais tratamento, né? Fisioterapia. Para você poder jogar 90 minutos, 70 ou 90, não sei, em alto nível. Porque a pubalgia é uma lesão traiçoeira, entendeu, Dani? Ela é traiçoeira, porque dependendo muito do esforço que você faz num jogo, você sente mais do que no jogo passado. Sim.
Então, você pode acumular. Às vezes, você faz o tratamento conservador para poder jogar no final de semana. Você fala, não, essa semana vou repetir. Só que, assim, durante o jogo, você tem outras exigências. Sim. E essas exigências forçam um pouquinho mais, forçam um pouquinho menos. Ele tem que se movimentar um pouco mais, o movimento de giro, o movimento de chute. Tudo isso influencia depois na sua recuperação, porque dependendo do que for, você sente mais. Eu falei que eu praticamente ficava a semana inteira fazendo tratamento e injeção, relaxante muscular, anti-inflamatório. Saía na sexta-feira para fazer bola parada, para dar um trotezinho, a corrida, e jogava 45, 50 minutos. Depois eu tinha que ir para casa carregado, porque eu não conseguia andar. Porque é uma lesão que você não consegue nem falar depois. Sim. De tão ruim que fica. Tá, né, apresentando, parece que é algo inicial. Assim, né, objetivo claro. Objetivo claro. Quando você não pode ficar sem o Arrascaeta? 12, 19 e 29. São 3 datas. O Arrascaeta jogou 70 minutos agora contra o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Internacional. No último jogo, que ele falou, não, deixa eu ficar no jogo. Mas eu acho que mais que 12, 19 é 29, hein? O Flamengo... com o Palmeiras, teve até o Arrascaeta. Se a gente for lembrar o histórico dele, o Arrascaeta também não estava 100% naquela partida. Sim. E aí, lá no Uruguai... Mas talvez nem esteja dia 29. Mas agora ele está jogando. Mas eu acho que para você ter... Se você tiver em campo por mais tempo no jogo que... Mas se você... Isso, na minha opinião, se eu sou da comissão técnica, e isso é uma coisa muito bem feita por todos os clubes, tem que ter um atendimento. Naquela decisão, o Arrascaeta estava... Estava fora há muito tempo, né? Era uma lesão. Sem ritmo, tudo. Mas vamos supor, se eles chegam com os relatórios, Edu, você tem a possibilidade de escalar o Gabigol 12, 19 e ele chegar 70% no dia 29 ou escalar dia 12, dependendo, sabe, é o dia 19 só, tirar ele do meio do jogo do dia 12, para tentar gerir ali... Sim. O tempo dele do campo, para ter ele 80% no dia 29 e eu vou pro dia 29. Mas é isso que eles vão fazer. Mas é difícil você gerir isso em decisão, né? Sim, eu tô pensando. Uma coisa é você gerir isso. E o jogador... Olha, peraí, um de cada vez. Peraí, fala, capitão. Você gerir isso no Campeonato Brasileiro é uma coisa, você em decisão é outra, né? Você fala, não, eu vou tirar o Arrascaeta que eu preciso dele na decisão. No segundo jogo contra o Corinthians, eu vou tirá-lo, independente do resultado, pensando já na Libertadores. Aí é mais complicado. Por isso que é o menos treino, menos jogo, agora sim, para depois você ter mais tempo no jogo. E não houve jogador, não, porque o jogador quer todas. Não houve jogador. Fala, Frade. Eu entendi o que falou o Edu em relação a se você tiver de gerenciar, tira um pouco aqui, coloca ali, mas acho que na final não tem como. E não tem como nem pensar no dia 19, porque o dia 12 vai definir o que vai acontecer no dia 19. Então, assim, jogo a jogo. O jogo então, ele tem 9 dias, daqui até o final da Copa do Brasil. O que vai ser feito nesses próximos 9 dias? Internacional e Cuiabá. Como é que você vai gerir esses dias? O quanto eu posso ter o Arrascaeta? Compensa o teu Arrascaeta em um desses jogos para talvez não tê-lo tão bem dia 12? Se não compensar, fica para o dia 12. Eu não sei qual é a real condição dele, né? A gente não sabe qual é a real condição. Eu colocaria para jogar agora. Contra o Inter? Próximo jogo, que é um jogo mais duro, mas... ele jogou... Não, mas assim, mas não jogar 90 minutos, né? Joga um pouquinho e aí eu seguro ele contra o Cuiabá. Porque aí eu tenho ele inteirinho, 100% dentro daquilo que você pode ter em 90, 60, 70 minutos inteiro para poder ajudar o Flamengo. O Flamengo joga em casa, né, Zé? Aí também você não tira o cara de viagem, de tratamento, né? Ele joga no Maracanã um tempo e aí contra o Cuiabá... Nem vai. Nem vai, né? Nem vai. Eu também joga o que der com o Inter, então, e contra o Cuiabá descansa. Descansa. Recupera para você chegar no dia 12 inteiro. Exato. Porque, assim, Dani, o Capita pode falar também que ele teve essa lesão. Ela é traiçoeira. Chato. É muito chato. Tem hora que você fala, não, tô bem. Aí você se empolga, né? Você vai lá, se sente bem, começa a jogar e tal. Quando você para, que aí o corpo esfria, nossa, parece que você tem faca. O pós é pior, Zé, então, mais do que o porque é onde você fica. Porque normalmente ele deve ter tomado anti-inflamatório, ele deve ter sido medicado para jogar. Então, de uma certa forma, mascara um pouco a dor. O jogador já está acostumado com dor. O jogador treina no limite, convive com a dor. Então, assim, ele já tem um limiar de dor alto. Dependendo do jogador, é mais alto ainda. E aí o cara, com os remédios, ele vai jogando. Então, mascara um pouco a dor. Quando você para de jogar, o teu corpo não tem adrenalina do jogo,
você não está no nervosismo ali, na necessidade do jogo, de movimentar, teu corpo esfria. Quando teu corpo esfria, aí aparecem as dores. Aparecem as microlesões, que é o lactato, qualquer lesão, né? Até, enfim, aparece, a gente que não é atleta entendeu? de alto rendimento... E aí que começa, esse que é o grande problema, para você poder recuperar. Porque às vezes você pode jogar 70 minutos e sentir 50%. Às vezes você pode jogar 40 minutos e sentir 100%, dependendo do esforço que você faz durante a partida. Com certeza ele está bem monitorado com relação a isso. Com certeza. Tem que ver como é que ele chega no dia 12, porque dia 12 é decisão contra o Corinthians. Cara, concordo plenamente, galera. As 3 datas mais importantes para nós no ano são 12, 19 e 29 de outubro. Esquece o resto, cara. O Flamengo tem que jogar bem esses 3 jogos. Esquece o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai servir de laboratório para as finais. Agora, contra o Internacional, eu acho que o Flamengo tem que ir com força máxima possível, né? Quem tiver bem, vai para o jogo. Contra o Cuiabá, tem que poupar todo mundo para pegar o Corinthians na Arena do Corinthians, dia 12, com força máxima. O Flamengo tem que fazer um bom jogo lá, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, para pelo menos empatar ou vencer por 1-0 na Arena do Corinthians, como a gente fez na Libertadores, né, galera? Se acontecesse um negócio desse de novo agora na Copa do Brasil, lembrando que o Corinthians de agora é melhor do que o Corinthians que a gente eliminou na Libertadores. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado. Esse primeiro jogo é muito importante para trazer a decisão para o Maracanã. O empate, 1-0, tá ótimo, né? Dá para passar pelo Corinthians, somos favoritos ainda. O Flamengo é mais time, joga melhor. E para a final da Libertadores também. Tem que usar o Campeonato Brasileiro para ir treinando, para ir ajustando o time, para chegar com ritmo de jogo. Senão, os caras, se não jogarem também agora, eles chegam sem ritmo de jogo. Então, por isso que tem que jogar. É importante jogar. O Corinthians está fazendo a mesma coisa. O Atlético Paranaense com certeza vai fazer a mesma coisa, galera. É isso aí. Foco total nas Copas. Precisamos das Copas. Que maravilha, hein? Caramba, cara. Se me perguntasse lá no mês de julho, né, junho, julho, você, com Paulo Souza naquela época lá, o Flamengo jogando mal do jeito que estava jogando, você acredita que o Flamengo pode terminar o ano disputando Copa do Brasil e Libertadores, brigando nas finais? Eu teria dúvida. Eu acho que o coração falaria que sim, mas na razão não, né? A gente via que o time do Paulo Souza era limitado, era um time bagunçado, era um time sem padrão nenhum e tinha muito problema de lesão, né, galera? Então, por isso que dava aquela desconfiança. E com isso, cara, a gente tem que estar muito feliz de estarmos na final da Copa do Brasil e também da Libertadores. Dito isto, vou ficando por aqui. Deixa o like para fortalecer, para ajudar o nosso canal. Se você é flamenguista, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Isso aqui é Flamengo. Saudações e fui!